Se você está vendo esse vídeo, provavelmente quer entender mais a fundo o que é suplemento. Isso significa que ou você quer começar a suplementar e precisa entender o que é válido para o seu objetivo, ou você já suplementa, mas não está tendo o resultado que esperava e precisa entender se você está suplementando corretamente e como você pode fazer para melhorar. No vídeo de hoje eu quis trazer esse assunto para esclarecer todas essas dúvidas. Então vamos voltar ao princípio para entender o fundamento da suplementação, de onde que ela surgiu, para que ela serve e se ela vai te ajudar ou não a conquistar aquilo que você procura. Vem comigo que até o final desse vídeo eu vou te fazer entender com detalhes sobre esse assunto. Olá pessoal, eu sou a Lou, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje falaremos sobre suplementos. O objetivo do vídeo de hoje é explorarmos mais a fundo o que significa o conceito de suplementar. Porque hoje em dia todo mundo já ouviu pelo menos uma vez a respeito desse assunto. Algumas pessoas indicam até alguns suplementos para serem utilizados, mas ninguém explica ao fundo para que ele serve, como realmente utilizá-lo. Isso aconteceu comigo há 9 anos atrás, quando eu comecei a treinar e o professor me indicou um termogênico para me ajudar a emagrecer. Acontece que eu tomei sem ter consciência da dose, muito menos sobre o que era esse composto. E eu fui descobrir depois que o que eu estava tomando era o Black Mamba, um termogênico que, além de ser proibido no Brasil, me causou grandes efeitos colaterais e que, se eu não tivesse parado de tomar por conta própria, teria tido prejuízos muito maiores. Ainda nos dias de hoje, eu vejo isso acontecer com muita frequência com pessoas próximas a mim, que decidem comprar os suplementos e seguem a orientação do vendedor e pegam um pack, whey, creatina e BCAA, e depois me perguntam como que eu faço para usar isso, sem nem saber se eles vão servir para o objetivo delas. Então, para vocês entenderem com clareza sobre suplementação, eu preciso contextualizá-los de onde ela surgiu. A prática de suplementação esportiva vem desde a antiguidade, mas somente no século XX ela começou a realmente ganhar destaque. Embora ainda não se utilizasse o termo suplementação, atletas das civilizações antigas, como os gregos e os romanos, consumiam dietas específicas com o objetivo de melhorar o desempenho. Os gregos, por exemplo, consumiam uma alimentação rica em carnes e cereais, pois acreditavam que uma dieta adequada poderia melhorar o seu desempenho atlético. A partir do século XIX, a ciência dos nutrientes começou a se desenvolver e o conceito de que alimentos poderiam melhorar a saúde e a performance começou a se solidificar. Inclusive, a descoberta de vitaminas e minerais e o entendimento das suas funções no corpo humano foram marcos importantes. A partir da década de 50, o uso de suplementos esportivos modernos começou a se expandir, especialmente com a popularidade crescente do fisiculturismo. E a introdução de produtos como a proteína em pó e os aminoácidos ajudou a definir a base da suplementação esportiva. Na década de 80, o mercado de suplementos expandiu significativamente com a introdução de uma ampla gama de produtos, incluindo a creatina, a beta-alanina e uma variedade de vitaminas e minerais. E os estudos e as pesquisas sobre a eficácia desses suplementos começaram a se intensificar. Em resumo, a prática de suplementação esportiva evoluiu a partir da observação e da experimentação ao longo da história, tornando-se um campo altamente especializado baseado em pesquisa científica na atualidade. É justamente por esse motivo que ainda temos tantos suplementos que não possuem uma total comprovação quanto à sua eficácia. Inclusive, temos alguns que até funcionam nos testes feitos em animais, mas que não possuem ainda comprovação quanto ao uso em humanos. Podemos citar, por exemplo, o clenbuterol, que é uma substância muito conhecida no meio esportivo, mas na verdade não se trata nada mais nada menos que um broncodilatador para cavalos. Inclusive falaremos sobre ele no próximo vídeo, então não se esqueça de se inscrever. Para fazer uma suplementação efetiva, em primeiro lugar, você precisa ter muita clareza do seu objetivo, porque tem que ter uma coerência entre onde que você quer chegar, a prática esportiva que você está disposto a fazer e a suplementação que você está disposto a introduzir. Não adianta você querer emagrecer e ter práticas voltadas para a hipertrofia. É claro que isso não vai ser ruim se feito corretamente, mas você não vai alcançar o objetivo que você espera. Ter clareza de onde você quer chegar e seguir na direção correta é o que vai garantir com que os seus resultados cheguem mais rápido. Outro erro muito comum que eu ainda vejo nos dias de hoje são as pessoas suplementando
ou porque o composto é familiar, ou porque alguém usou e disse que funcionou. E as pessoas estão se esquecendo de um princípio fundamental, que é a individualidade biológica. Mesmo que nós tenhamos o mesmo objetivo, não significa que o que funciona para mim necessariamente vai servir para você e vice-versa. Então, como saber o que funciona ou não para você? Primeiro observe onde você está. Como que é a sua alimentação? Como é o seu sono? Como é o seu dia a dia? Como são as suas atividades esportivas? Como é a sua rotina? E o que você está disposto a fazer baseado no objetivo que você traçou? Quais mudanças você pretende incluir para alcançar aquele objetivo? Um conselho fundamental que eu dou, que inclusive foi o que me ajudou a sair do sobrepeso, é: não seja radical. A prática, a introdução dessas mudanças precisa acontecer de forma progressiva. O que você tem que entender desde o começo é que não é uma fase. Depois que você alcançar os seus objetivos, você não vai voltar a ter os hábitos que você tinha antes. Se você quer realmente manter tudo aquilo que você conquistou, você vai precisar mudar para sempre. Essa prática, essa atividade, uma vida mais saudável, é um estilo de vida, não é um momento. Para manter todos os resultados que você conquistou, você precisa manter essa nova rotina. Então você já tem que ir se adaptando e vai ser muito mais fácil se você fizer de forma progressiva do que você fazer de forma radical e abrupta, não conseguir manter e aí perder tudo que você conquistou. Em segundo lugar, já tendo consciência dos princípios anteriores, você precisa compreender como funciona o mecanismo de cada suplemento e de cada composto, que é justamente a proposta que eu trago aqui no canal. Não cabe a mim dizer o que é bom ou não para você suplementar, porque você quem sabe do seu objetivo. Eu quero dar autonomia suficiente para que vocês compreendam exatamente como aquele composto vai reagir, se ele faz sentido ou não com a meta que você quer alcançar. E você, por conta própria, consiga aplicar de forma prática no seu dia a dia e alcançar os seus resultados. Uma dúvida muito comum é quando começar a suplementar. Eu preciso já estar ali no nível intermediário avançado ou sendo iniciante eu também já posso utilizar suplementos? A suplementação ela funciona em todos os níveis. Acontece que quando se é iniciante, todo e qualquer estímulo, justamente por ser novo para o seu organismo, vai gerar resultados muito mais rápido. Então, quando você utilizar a suplementação, ele vai potencializar sim, você vai ter ainda mais resultados, mas vai chegar um momento em que você vai entrar em um platô e os resultados vão começar a ser mais difíceis, vão ser mais trabalhosos. Então, pode ser mais válido você não suplementar nesse começo, obter esses resultados naturais e conforme o seu mecanismo começar a entrar nesse estado de lentidão, você use a suplementação para dar um potencial a mais e prolongar esses efeitos. Para finalizar, eu quero esclarecer uma dúvida que também é muito comum, que é a diferença entre suplementação e hormonização. Suplementar envolve o uso de substâncias adicionais na sua dieta que vão complementar a parte nutricional que podem ou não estar em quantidades suficientes no seu dia a dia. Já a hormonização trata-se da utilização de hormônios ou de substâncias que vão alterar a ação do hormônio no seu corpo, mudando as ações específicas fisiológicas já do seu corpo. Apesar de ambos causarem efeitos colaterais, como a gente vem discutindo ao longo das aulas, a hormonização é muito mais perigosa, é muito mais intensa. Os efeitos que ela causa são muito maiores quando comparada à suplementação. É por isso que a gente vê ela muito mais presente no âmbito esportivo. Inclusive, se o seu objetivo não é se tornar um atleta, não faz nem sentido você querer aderir a essa prática da hormonização. Então, procurem estudar com bastante detalhes cada uma das substâncias que vocês estão querendo introduzir na prática esportiva para saber se os riscos realmente valem a pena ou não. Então é isso. Não deixem de acompanhar os vídeos aqui no canal, porque em breve a gente vai começar a falar sobre alimentação e treinamento, que aliado com a suplementação, vai ficar muito mais fácil de você compreender exatamente o que colocar no seu dia a dia
para alcançar os seus resultados. Não se esqueça de curtir o vídeo caso você tenha gostado do conteúdo. Comente caso tenha ficado ainda com alguma dúvida em relação a essa prática da suplementação e compartilhe para que mais pessoas entendam como suplementar. Até a próxima!